Fala comigo, craque, tranquilidade? Morro tá aquela uva? Vamos falar aí, rapaziada, sobre o Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana, 3 jogos que eu acompanhei para falar aqui com vocês. Primeiro jogo, talvez o jogo mais importante da rodada, Flamengo e Botafogo. Na realidade, Botafogo e Flamengo, no Newton Santos, no tapetinho, caiu no tapetinho, Botafogo caiu no tapetinho. Depois de 10 jogos sem perder, na realidade 10 jogos com vitória, 100% de aproveitamento em casa, Botafogo perdeu pro Flamengo, muito graças ao Bruno Henrique, que pra mim, acho que unanimidade, foi o melhor jogador em campo. Um jogador aí diferente, num jogo onde não tinham muitos craques. O único craque talvez do jogo resolveu a parada e é aquilo que eu disse. Botafogo é um time que não tem muitos craques, que não tem craques de bola, mas é um time muito homogêneo, um time muito participativo, um time muito certinho, e isso faz um time muito bom. Já o Flamengo tem muitos craques ali, que podem fazer diferença a qualquer momento, mas se jogar sem vontade não faz. Então nesse jogo agora de sábado, o Flamengo jogou com muita vontade, já no primeiro minuto abriu o placar com gol contra. Foi um jogo muito bom, um jogo bem jogado, hein, pelas duas equipes. O Botafogo empatou o jogo ainda no primeiro tempo, numa bola que, para quem estava assistindo o jogo e percebeu, saiu um passe em profundidade. O Fabrício tentou proteger para a saída do Matheus Cunha. Matheus Cunha não saiu, acho que ele também fica grudado, que eu já percebi que ele não sai do gol. O Matheus Cunha não sai do gol. E o Bruno preferiu botar a bola para lateral. Nessa jogada, saída de lateral, botaram a bola na área. Tiquinho Soares, que estava entre 3 jogadores do Flamengo, conseguiu matar no peito, dominou ali a bola, sobrou, Vitor Sá empatou o jogo. O Botafogo já vinha pressionando o Flamengo desde que saiu o primeiro gol do Flamengo, e aí nessa jogada conseguiu empate. Depois disso o jogo ficou um pouco mais equilibrado, o Flamengo tinha algumas ações, o Botafogo tinha outras. O Botafogo que mudou um pouco sua postura, como eu já tinha falado no vídeo anterior sobre o Botafogo. É um time que era muito reativo, ficava ali atrás, se fechava, marcava muito bem, 2 linhas de 4, a linha de 2, e saía muito rápido no contra-ataque. O Laje está tentando fazer o Botafogo com a cara dele, de ficar com um pouco mais de posse, mudou ali alguns jogadores, o Tietchan não foi titular, o Di Plácido não foi titular, o Segovinha começou jogando. Eu acho que mudou muito o perfil do Botafogo, isso pode atrapalhar um pouco. Foi um jogo bem jogado, como eu falei, jogador diferente do jogo fez a diferença. E uma outra coisa que eu percebi, rapaziada, é que o Adrielson, que é um jogador que sai muito na cobertura do lateral para fazer ali botes na lateral, quando tem bola em profundidade pela lateral direita do Botafogo, ele não estava saindo muito ali daquela zona, né, da grande área, ali daquela na frente da área, porque tinha o Pedro, centroavante matador. Não sei se o Sampaoli fez essa opção pelo Pedro pensando nisso. Se fez, deu certo, porque o Adrielson, né, não saiu ali, ficou um pouco fazendo dupla com o Vitor Cuesta para não deixar o Pedro sozinho. O máximo que o Adrielson fazia era dar bote ali na frente da grande área, ali na cabeça de área, para ajudar o Botafogo. E isso facilitou um pouco a vida do Bruno Henrique, que infernizou o JP Galvão e o Segovinha, que no segundo tempo foi substituído. O Bruno Henrique estava com tanto espaço ali, que no segundo gol você viu que ele cortou para o meio, foi levando a bola, ajeitou a passada, olhou, viu onde ia bater, bateu e fez um golaço. Então, assim, acho que facilitou um pouco a vida, assim, do Bruno Henrique, mas ele é um jogador diferente demais, cara. É um jogador que consegue espaço por dentro, espaço por fora, consegue infiltrar bem. Na velocidade ele não perde. Teve um lance que, se eu não me engano, foi o Léo Pereira, colocou para ele em profundidade, ele saiu em 2 metros atrás e chegou na frente, tentou dar uma cavadinha de esquerda, mas aí saiu mal, perdeu o gol. Cara, assim, um jogador muito diferente mesmo, o Bruno Henrique. Ele é sensacional. Eu falei, é o jogador que fez a diferença, é o craque do jogo e é o jogador que mudou o patamar, né, de um jogo ali talvez um pouco truncado. Teve possibilidade de gol para os dois lados, mas foi um jogo ali que precisava de um a mais, e esse a mais foi justamente o Bruno Henrique. Já no finalzinho do jogo, 2-1 já pro Flamengo, escanteio, o PR tava no ataque. Pô, cara, que é isso? Cebolinha, meu Deus do céu. Pegou a bola sozinho. Wesley dominou, tocou pra ele. Wesley saiu em velocidade na ala esquerda. Em vez do Cebolinha tocar pro Wesley de novo em profundidade, que ele passou igual uma bala, não, ele foi correndo com a bola. Ele não chutou, não tocou, não fez nada, perdeu a bola no meio de campo. Cara, ele no mínimo ele poderia ter chutado, não tinha goleiro, não tinha ninguém na frente dele, tava ele e o campo todo. Então o Cebolinha tá muito abaixo, não sei o que aconteceu com ele, não sei se tá passando alguma coisa, mas, cara, assim, Cebolinha já deu, né?
É muito ruim falar isso, né? Eu não gosto de falar, criticar jogador desse nível, mas, cara, é muito complicado o que o Cebolinha tem feito. Talvez até volte a jogar bem, mas acho que no Flamengo ele não vai vingar. No final do jogo, algumas pessoas reclamaram ali sobre uma falta no segundo gol do Bruno Henrique, em cima do jogador do Botafogo, né? Onde o Flamengo recupera a bola, uma falta do Wesley. Ao meu ver, realmente foi falta, foi uma jogada que o Wesley chegou praticamente só no corpo do jogador. Só que assim, eu não vi o juiz marcar esse tipo de falta o jogo todo. Foi falta, o juiz não marcou, mas ele pelo menos foi coerente com o que ele vinha fazendo no jogo. Ele deixou de marcar uma falta na entrada da área pro Gerson também, que foi muito parecida. O jogador do Botafogo foi só na perna do Gerson, ele não deu falta, ele não marcou várias faltas assim. Não foi uma arbitragem muito boa, não foi uma arbitragem boa na realidade, mas não influenciou no resultado do jogo. As duas equipes jogaram bom futebol e venceu aquela que tinha um elenco com mais qualidade. E no final já do jogo, na entrevista, o Bruno Lage anunciou que estava deixando o cargo à disposição da diretoria. Eu não consigo entender o porquê. Acaba gerando uma crise sem necessidade no Botafogo. E assim, perdeu 2 jogos e não tem o porquê de botar o cargo à disposição. Aliás, se ele quer botar o time com a cara dele, por que vai botar o cargo à disposição? Né? Fica a reflexão aí. Falar aqui agora do jogo do Corinthians e Palmeiras, não tem muita coisa para se falar, né? Que jogo feio, jogo sonolento. Eu dormi vendo o jogo, sinceramente falando. Não teve grandes lances, foram só no primeiro tempo 800 bolas cruzadas do Palmeiras na área do Corinthians. Consigo entender por que o Palmeiras jogou assim. Um jogo mesmo feio, um jogo moroso, um jogo sem muita vontade de ambos os lados. Teve apenas uma chance para cada time, chance clara mesmo de gol, uma para cada lado. Uma no primeiro tempo para o Corinthians e uma no segundo tempo para o Palmeiras. Fora isso, teve também uma cabeçada no primeiro tempo do Gomes, né, que acabou indo para fora, mas também, assim, esperava um pouquinho mais. Eu costumava ver Campeonato Paulista, jogos dos times paulistas sempre eram jogos mais rápidos. A grama ali da Arena Itaquera, da Neoquímica Arena, ela é uma grama baixa, muito rápida, então fica um jogo mais rápido, mas mesmo assim ficou um jogo fraco. Parecia que o Corinthians não queria perder e o Palmeiras não queria ganhar, então ficou um jogo chato mesmo de se ver. Mudou um pouco no segundo tempo com a entrada do Endrick. Ele roubou uma bola, saiu no contra-ataque, deixou o jogador do Palmeiras na cara do gol, acabou perdendo. O Arthur não vem jogando muito bem, não sei porque ele continua como titular. Uma escolha um pouco equivocada do treinador Abel Ferreira, ao meu ver, né? Quem sou eu para falar, mas eu acho que o Arthur não está merecendo essa titularidade. Os dois laterais funcionaram muito bem contra o Desportivo Pereira, mas já é o segundo jogo ou terceiro que o Abel coloca essa tática, né, essa formação, e não dá certo. Fica um jogo chato, fica um jogo sem muita criatividade. Então, assim, foi mesmo um jogo chato, um jogo feio, pouco para comentar. O outro jogo que eu assisti foi Bahia e Vasco, na Fonte Nova. Um jogo diferente do Palmeiras e Corinthians, do Corinthians e Palmeiras. Foi um jogo assim mais movimentado, tecnicamente não tão bom, mas mais movimentado, as duas equipes com muita vontade de ganhar, muita necessidade de ganhar o jogo, para sair ali daquela zona de confusão. O Vasco está na zona de rebaixamento e o Bahia está bem próximo. Foi um jogo movimentado. O Bahia, diferente do que alguns comentaristas falaram, eu acredito que foi um jogo equilibrado do início ao fim, né? Os dois times tiveram chances no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo o Vasco teve chance, o Bahia teve chance, e a gente viu a fragilidade do Vasco, né? Tanto para defender quanto para atacar. É um time que não tem muita criatividade, no primeiro tempo não teve muita criatividade, e a defesa ainda é um pouco exposta. Falando de ataque, eu acho que o Gabriel Peck deu uma melhorada nesse time do Vasco. A volta dele para o time titular deu uma melhorada. Ele é um jogador de mais velocidade e apresenta opção nas laterais de ataque para o Vasco, e ele ajuda a defender também, volta para marcar. Então é um jogador muito voluntarioso, então isso deu um upgrade, né, no Vasco, ao meu ver. Medel, cara, sinceramente, não vejo muita coisa no Medel jogar no meio de campo pro Vasco, não, tá? Nem na lateral, inclusive, sei, posso estar errado, né? Mas enfim. Tanto que o gol ali do Bahia saiu no finalzinho do primeiro tempo. O jogador do Bahia veio ali pela lateral, conseguiu cruzar, a bola passou pelo marcador dele, passou pelo Medel, passou pelo Léo Jardim, até chegar no Ademir, que fez o primeiro gol. Fez o gol do Bahia, no caso. A bola passou por todo mundo, não foi uma bola rápida, não foi uma bola bem colocada. Foi uma bola fraca, não veio com tanta velocidade, enfim. Ninguém colocou um pé ali na frente,
parecia um time um pouco desatento. No segundo tempo, com a entrada do Payet, acho que o Vasco melhorou bastante, né, produtividade, principalmente no ataque, oferecendo ali mais risco, algumas bolas ali, o Payet, ele eu acho que vai ser muito importante na bola parada. Cara, é um bom jogador, né, já foi um excelente jogador de Premier League, de Marseille, né, o principal time da França, foi o camisa 10 da França, então é um jogador de nível, tá muito fora de forma, tanto que no final do jogo ele pegou uma bola num contra-ataque, podia ter matado o jogo se ele tocasse na ala esquerda, eu não lembro qual foi o jogador que estava passando, mas ele segurou, acabou perdendo a bola, tentou cavar falta, não deu certo, né? Foi contra-ataque do Bahia, ficou ali uma trocação franca no finalzinho do jogo, mas eu acredito que tenha sido por faltou perna, faltou oxigênio no cérebro, então o acabou falhando ali nesse finalzinho, mas ele deu muita qualidade na criação, deixou o Jair na cara do gol, numa roubada de bola do Vasco ali, ainda no ataque próximo à grande área do Bahia, o Jair desperdiçou chutando para fora. Eu acho que o Vasco tem muito a evoluir com a chegada do Payet, né? O Bahia trouxe o Gilberto de volta, e o Gilberto do Bahia tá mais pro Gilberto que jogou no Vasco do que pro Gilberto que jogou no Fluminense ou no início ali do Benfica. Não mostrou para que veio até agora no Bahia. Inclusive fez o pênalti no Paulinho, né? Chegou atrasado demais, deu um carrinho ali dentro da área, totalmente desnecessário. Falando desnecessário também, Jair, que perdeu aquele gol, foi expulso depois de dar uma cotovelada no jogador do Bahia, também uma cotovelada totalmente necessária, com a bola controlada, o campo todo para ele, era só ele seguir, resolveu dar a cotovelada, não pode nem dizer que ele foi proteger, porque ele faz um movimento, foi bem expulso. Final do jogo 1-1, acho que foi um placar justo pro que foi o jogo, e cara, assim, tem muita água para rolar ainda. Um certo momento eu acreditei que o Vasco seria rebaixado, hoje já vejo com outros olhos, acho que o Vasco pode ter algum fôlego para se recuperar. O Bahia tem mostrado uma melhora, mas também tem que tomar cuidado. Acredito ali na liderança do campeonato, o Botafogo ainda está muito à frente, né? Vamos ver os três próximos jogos do Botafogo, como é que eles vão se comportar, se vai ter alguma diferença de comportamento dos jogadores, para saber se os times que vêm atrás ali podem complicar a vida do Botafogo. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Botafogo, muito ponto à frente, eles estão tranquilos. A gente tem que ver se quando chegar a 5, 7 pontos de diferença, se eles vão continuar com essa tranquilidade. Como eu disse, acho que o Botafogo já levou. Se ele não levar esse título, vai ser talvez o maior vexame do Campeonato Brasileiro, maior decepção. Mas tem tudo para levar. Valeu, rapaziada? Esse foi o giro aí da rodada para mim, dos jogos que eu vi. Para poder dar uma opinião para vocês, não esquece aí de dar o like, compartilha, curte, se inscreve. Preciso aí de 1000. Valeu? Estamos chegando a 210, falta 1. Nessa semana aí, no último vídeo, eu consegui 19 inscritos, cara, muito obrigado. E vamos botar esse negócio pra cima aí, beleza? Puder compartilhar com os parceiros, grupo de Vasco, grupo de Bahia, grupo de Flamengo, grupo de Botafogo, Palmeiras, Corinthians. Eu não vou falar só de um time, né? Vou tentar falar do apanhado geral. E, cara, é isso. Obrigadão, tamo junto, até a próxima.